Olá, ouvintes! Estamos mais uma vez aqui para trazer alguns subsídios sobre a lição de hoje. Subsídios para aprimorar, para melhorar a sua aula, professor, para que a sua aula realmente seja didática, seja eficaz, tanto para que todos os alunos possam realmente entender o tema que está sendo colocado na lição dos jovens que vamos trazer hoje. Hoje vamos falar sobre a lição 8, que tem como tema a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, um assunto maravilhoso, é um assunto que realmente é o centro da palavra de Deus, a salvação para o homem. E então, hoje nós vamos trazer alguns subsídios, algumas explicações que você pode aprimorar, acrescentar na sua aula e trazendo assim, então, alguma forma mais visível, né, utilizando mais o olhar, a visão, não só em palavras, mas também a questão visual. A questão visual é muito importante. Os alunos, eles gravam aquilo que vem. Então, lembrando que quanto mais você utilizar de objetos, figuras, algo que eles possam ver, isso vai fazer com que a mensagem da lição fique gravada em suas mentes. E isso é muito importante. A lição de hoje, que fala sobre a salvação através de Jesus Cristo, ela é um assunto que realmente tem que estar no nosso coração, mas também deve estar claro em nossas mentes. A lição de hoje se baseia no texto bíblico, na segunda carta de Paulo a Coríntios, o capítulo 5, do versículo 11 a 21. É um texto onde que o apóstolo Paulo fala sobre a salvação quando estamos com Cristo em nossa vida. Somos nova criatura. Realmente somos regenerados em Cristo. Você pode ler com a sua turma este trecho da segunda carta de Coríntios, que depois você pode explanar para os seus alunos. Muito bem. Sobre a salvação, é um tema que deve estar sempre no centro das nossas mensagens, a salvação. E é isto que Jesus veio nos trazer, através de todo o plano que está nos evangelhos. É claro que o plano da salvação, ele começa desde o Gênesis e vai até o Apocalipse. A salvação se vê em todo o momento da Bíblia, tanto no passado como no presente e também no futuro. É o maior milagre que Deus já fez para o homem. O milagre da salvação. Quem está salvo em Cristo é chamado de filho. Tem o nome escrito no livro da vida. O Apocalipse nos fala sobre isso. Então, o tema salvação do homem, ele é falado, ele está em evidência em toda a Bíblia. E isso é muito importante os alunos entenderem isso. O objetivo de Deus em todo o seu plano de amor para com o homem, trazendo assim a salvação. É interessante você explicar para o seu aluno como que foi que o homem pecou. Isso, desde lá do Jardim do Éden, todo o plano que foi destruído pela desobediência. E enfatizar muito a questão do que significa pecado. Pecado, aquilo que você faz que não agrada a Deus, é errar o alvo, é você desagradar a Deus nas coisas que você faz.
Mas também você pode explicar sobre o pecado original, né? O pecado lá do Jardim do Éden, a desobediência de Adão e Eva, que depois foram expulsos do jardim. E então a salvação começa como um plano divino sobre toda a humanidade. E é bom lembrar que as Escrituras nos diz que Deus amou o mundo inteiro. O mundo inteiro, esse mundo não fala somente dos seres humanos, mas do mundo todo, de todo o ecossistema. Deus amou todo o mundo. Então, como plano deste amor, enviou o seu único filho, o primogênito, né, para que ele completasse o plano da salvação. E com este plano completo, na cruz, nos dá o direito novamente de estarmos ligados com Deus. Muito bem. É bom a gente lembrar que existem algumas palavras que você pode explicar para os seus alunos que estão diretamente relacionados à salvação. Uma das palavras é sacrifício. Outra, redenção. A terceira, propiciação. E para terminar, reconciliação. São 4 palavrinhas que você pode trazer para os seus alunos a explicação e com ela eles entenderão melhor como o plano divino de salvação nos atinge. Como o plano de salvação foi preparado para que o homem novamente tivesse direito à vida eterna com Deus. Vamos falar um pouco sobre sacrifício. Sacrifício é um ato, realmente é um ritual que você faz, né? Onde que alguma coisa, um objeto, você deixa, você dá aquilo, você abre mão daquilo. Alguma coisa é dado, alguma coisa é oferecido. Então o sacrifício é oferecer alguma coisa ou você mesmo para um propósito. Isto é sacrifício. Você pode ver que o sacrifício, como ritual, não está somente ligado ao povo judeu, mas também está ligado a muitos povos. Você pode ver que muitas religiões estão relacionadas, têm como ritual o sacrifício. Muitos impérios antigos, muitas tribos antigas já usavam o sacrifício para expiar, para agradar a um Deus, a um ser. Na nossa América, nós tínhamos algumas tribos, alguns impérios que eram chamados de maias, os astecas e os incas. Eles foram os primeiros habitantes de toda a América, desde a América do Norte até a América do Sul. E quando os colonizadores chegaram aqui, os espanhóis, depois os portugueses e assim por diante, os ingleses, quando eles chegaram na América, eles encontraram esses povos. E esses povos, eles faziam sacrifícios na sua religiosidade. Já tinham sacrifícios. Tanto é que quando Cristóvão Colombo chegou às Américas, nestes povos, ele percebeu como era utilizado o sacrifício até humano para que esses povos pudessem agradar a um Deus. Na época, um Deus que muitas vezes era o Deus Sol.
E muitas pessoas eram sacrificadas para agradar a esses deuses. Tanto é que existiam templos, você pode pesquisar isso, existiam templos que eram feitos com crânios destas pessoas que eram sacrificadas. Imagine as paredes de um templo para o Deus deles, feita com crânios. Mais de 1000 crânios de pessoas que foram sacrificadas. Então, o sacrifício sempre fez parte da civilização humana. E Deus utilizou este plano de sacrifício para nos trazer a salvação. O sacrifício, olhando agora para a Bíblia, o sacrifício vem do Antigo Testamento já, e você pode ler no livro de Levíticos, o livro que foi escrito pelo profeta Moisés, você pode ver que Deus dá orientações de como fazer esses sacrifícios. Esses sacrifícios muitos eram feitos com animais, principalmente os holocaustos. O sacrifício também, feito com os animais, era o sacrifício para remissão dos pecados no Antigo Testamento. Ou seja, desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e a inocência acabou desaparecendo, aonde que eles se viram nus e sentiram vergonha, naquele momento, quando Deus veio visitá-los e percebeu que eles estavam escondidos e que desobedeceram a Deus, naquele momento, Deus pegou um animal e ele foi morto para fazer as vestimentas para Adão e Eva, o primeiro sacrifício. Tudo começou com sacrifício naquele momento. Deus já mostrando que precisaria de um grande sacrifício para que novamente o homem pudesse estar próximo de Deus, tivesse como ter a salvação, como ter o direito à vida eterna. Tudo começou ali. E você pode ver que no livro de Levíticos é dado instruções sobre animais, alimentos também, mas os animais eram mortos, o sangue derramado para a expiação dos pecados daquela época. Então, o sacrifício vem muitos anos acontecendo. Muitos anos acontecendo. O sacrifício, ele vem anos. O povo judeu tinha esse ritual que era para ser feito para a remissão dos pecados do povo. Os levitas, que era uma das 12 tribos de Israel, que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, eles também tinham a responsabilidade de fazer esses sacrifícios. Os sacerdotes vieram desta tribo de Levi, que tem como o pai da tribo, que foi Arão, que era irmão de Moisés. Então, os levitas veio a linhagem dos sacerdotes, e o sacerdote tinha como a função executar esse sacrifício para apresentar a Deus os pecados do povo, e animais eram mortos. Sangue era derramado. Bom, então o sacrifício, a palavra sacrifício, significa o que explicamos. Agora, vamos partir para a outra palavra, que é redenção. Redenção é a lei do resgate. Isso mesmo. No Antigo Testamento, trata-se da lei do resgate, que valia quando um israelita era obrigado a vender a sua propriedade ou a ele mesmo, quando ele tinha grandes dívidas, que ele tinha que vender a propriedade ou vendê-lo
como próprio escravo para alguém, para pagar essa dívida. E a lei do resgate era um dia ele conseguir pagar aquela dívida e ficar livre. Conseguir ter dinheiro para pagar a dívida e ter a propriedade de volta. E normalmente não acontecia isso, porque as pessoas não tinham condições de pagar essa dívida. Então alguém teria que pagar esta dívida por alguém. Muitas vezes, no Antigo Testamento, está relacionado a parentes, né? É usado a palavra remir, resgatar. Então, acontecia que um parente, muitas vezes, pagava a dívida do seu irmão, do seu tio, e resgatava, remia esta pessoa desta grande dívida. Isso acontecia já no Antigo Testamento. Vocês podem ver que essas palavras já vêm do Antigo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo, no seu plano maravilhoso, então, ele fez e mostrou a verdadeira redenção. A verdadeira redenção. O sacrifício e a redenção. Agora vamos para outra palavra. A outra palavra é propiciação. Essa palavra ela se encontra em vários locais da Bíblia e propiciação é quando, vamos usar assim, muitas religiões usam essa palavra também, quando eles dizem que um Deus está zangado e por isso muitas vezes você sacrifica, faz um sacrifício para que aquele Deus fique contente com você. Então, a propiciação é você sacrificar para agradar a um Deus. E a propiciação, então, que era feita no Antigo Testamento, também era feita para que Deus se agradasse do povo. Era feito um sacrifício para fazer a propiciação. A tampa da arca do concerto, que ficava no lugar santíssimo do tabernáculo, se chamava propiciatório, ou seja, lugar de propiciação. E era lá que o sumo sacerdote derramava, aspergia todo o sangue do animal que foi sacrificado. Propiciação. E depois nós temos a palavra reconciliação. Reconciliação é quando alguém errou e levantou uma barreira com alguém. Né? A gente pode ver muitas vezes na questão jurídica, né, nos tribunais, existe sempre um momento de reconciliação. Esse momento de reconciliação é quando há uma briga entre pessoas que discordaram, uma prejudicou a outra ou uma está devendo para a outra. Então, através de um momento de reconciliação, tenta-se chegar a um acordo para que a barreira entre as duas pessoas não exista mais e então resolvam as suas diferenças. Isso é a reconciliação na lei. E essa palavra também vai ser usada e é usada também na Bíblia, na palavra de Deus, relacionado à salvação. Muito bem. Agora, todas essas quatro palavras que estão em muitos textos da Bíblia, eles são usados agora no plano de salvação de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem. O plano da salvação começou quando Deus decidiu enviar o seu Filho. E ele nasceu neste mundo há muito tempo atrás e ele cumpriu todo o plano da salvação. Ele foi o sacrifício vivo, exatamente. Jesus Cristo foi o sacrifício vivo
para que nunca mais precisasse sacrificar nenhum animal, nada mais. Ele foi o sacrifício. Na cruz, sofreu, a Bíblia diz que ele foi o cordeiro que sofreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício vivo para mostrar que a salvação é somente através de Jesus Cristo. Ninguém pode ser salvo pelas boas ações. Ninguém pode ser salvo pelo que tem ou pelo que é. Só pode ser salvo aquele que entende, reconhece e aceita na sua vida o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício foi um momento muito doloroso, mas foi ali que ele levou todo o pecado da humanidade, levou naquele madeiro, sofreu dores terríveis para que nós possamos hoje aceitar esse sacrifício e novamente estarmos ligados a Deus. Então a palavra sacrifício está totalmente relacionado a Jesus Cristo. E também a palavra redenção. A palavra redenção está totalmente relacionada também com Jesus. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele nos resgatou. Se você aceita esse sacrifício e reconhece Jesus como o único caminho para o céu, então nós somos resgatados do pecado. Nós somos retirados do pecado. E isso significa a redenção. Nós somos resgatados. E nós, então, quando aceitamos Jesus, somos resgatados. E quando somos resgatados, existe a palavra propiciação, que já explicamos o que é a propiciação. Ou seja, é aquilo que nos separava de Deus. Nos separava de Deus. A propiciação é quando Deus ele rejeitou o pecado e então houve um abismo entre o homem e Deus. E Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a ponte entre o homem novamente e Deus. Quando Deus olha para o homem, agora existe Jesus Cristo olhando para ele. Então, quando ele olha para nós, ele vê Jesus Cristo no sacrifício que ele fez. E com isso, o amor dele, a comunhão novamente, há uma ligação novamente com Deus. Você pode falar diretamente com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, que é a propiciação. E a palavra reconciliação. Reconciliação é porque agora nós somos chamados filhos novamente de Deus. Voltamos para a casa do Pai. Voltamos para os braços de Deus. Isto é a salvação. E agora, para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês uma dinâmica mostrando o que o pecado faz num homem e o que o plano da salvação, o sacrifício de Jesus faz. Você pode pegar três copos. Num copo, você tem água com iodo. Você pode comprar numa farmácia. Iodo você mistura com água. No centro, você tem um copo somente com água. E no outro copo você tem cloro. Isso, água sanitária. Você pode comprar também no mercado. Cloro líquido. Cloro líquido, água com iodo. A água com iodo significa o pecado. O pecado significa o copo com iodo. O copo com água significa o ser humano, o homem, a mulher. E o copo com a água com cloro líquido, água sanitária, representa
Jesus Cristo. Então, para explicar o que aconteceu com o homem, é você pegar o pecado, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, lá no jardim do Éden, desobedeceu e comeu do fruto que Deus disse que não era para comer, eles desobedeceram e foram expulsos do jardim e pecaram perante Deus. E esse pecado, ele contaminou o ser humano. O ser humano está contaminado com o pecado. Nada que ele possa fazer poderia novamente justificá-lo, purificá-lo. Nada que ele poderia fazer deixaria novamente a sua vida sem pecado. Nem boas obras, nem boas intenções, nem pagamento, nem dinheiro, nem nada. Então, Deus, sabendo disso, Deus enviou o seu Filho que se fez homem, se fez matéria também. Como aqui a água é matéria, Deus se fez homem. Então, Jesus Cristo, ele, no ato maravilhoso do sacrifício na cruz, ele tem, através do sacrifício, o poder de perdoar todos os pecados do homem. E todo homem que aceitar o sacrifício de Jesus, deixar com que ele derrame do seu sacrifício sobre a sua vida, então o homem volta a ser justificado através da fé. A fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O homem, novamente, é uma nova criatura, sem mancha. Todos os pecados são perdoados e são esquecidos. Então, olha que maravilhoso. Novamente, o homem está parecido com Deus, parecido com Jesus Cristo. E, mais, você pode pegar o pecado e colocar o pecado em Jesus. Mas você vai ver que o pecado não tem poder sobre o sacrifício de Jesus. Não ter poder nenhum. Mas Jesus tem o poder sobre o pecado. Ele pode justificar, transformar em nova criatura. Este é o poder da salvação. Esse é o maravilhoso poder da salvação. Você pode fazer esta dinâmica com seus alunos e acredito que você pode até implementar mais os significados de cada copo e com isso então vai ficar mais visível. E assim então encerramos mais uma aula. Espero que eu tenha trazido informações que possam abrilhantar a sua aula e assim Deus abençoe a sua aula. Deus abençoe o teu preparo e lembre-se, você é um professor, um mensageiro da salvação para os seus alunos e para o mundo. Deus abençoe e até a próxima.